Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cripto Hoje. Aí estamos de volta aqui, né? O Carlos tinha me demitido aí na semana passada, então quinta e sexta eu não apareci por aqui. Mas estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre tudo que está rolando aí no mundo cripto. Segunda-feira o Cripto Hoje é sempre bem animado, né? Porque a gente tem que falar de tudo ali que aconteceu no final de semana. Então, antes de tudo, já queria começar dando um bom dia aí para todo mundo que tá aí, Mano, o o Danilo falou Wayne, que o eu tava com Robson. dor de barriga aqui no chat, velho. Olha esse cara. Mano, eu tô aqui há 10 minutos na live preparando conteúdo aqui. Aí o cara manda uma dessa, velho. Não, ó, só pra explicar pro pessoal, hoje não ia ter live, tá? Que eu tô de mudança, tô saindo aqui de São Paulo e tô indo pra Minas Gerais. Aí eu nem tinha preparado. Aí hoje de manhã a gente foi lá, fez reunião de conteúdo e o Bruce falou: pô, teve hacker na Curve, teve lançamento da Base, né? Que é o concorrente da Polygon que tá aí no título. Aí eu tive que pegar aqui o conteúdo, o cara vai lá e manda uma dessa, que tá aqui do meu lado, tá aqui na sala, olhando aqui e escrevendo no chat, né? Eu confio, não, ele deve tá mantendo engajamento com o pessoal, né? Ele voltou ressentido depois que o São Paulo perdeu e tá aí agora, querendo atacar as outras pessoas, mano. Não, mas ó, aqui ó, todo mundo tá sendo, tá te acolhendo aqui, ó. O Thiagão falou que atrasou pelo mesmo motivo, o André falando aqui que cortou o rabo do macaco, agora vai. Muito bom aí, pessoal. Bom dia aí, Wilson, Wayne. Já vamos começar aí deixando o like, então, né, pessoal? Lembrando aí dessa nossa rotina aqui, a gente tá. Queria que vocês falassem um pouquinho se vocês estão gostando ou não dessas lives aqui durante o horário ali do almoço, né? A gente começou já a terceira semana que a gente está começando aqui, né? De novo, né, Carlos? Então hoje é o que já quero ir direto já para as notícias, já tem bastante coisa para falar, né? Eu sei que você está enrolado aí também com a mudança. Então fala um pouquinho do que a gente vai falar hoje, Carlos. Boa, vamos lá. E, pessoal, o Danilo ainda não tá com o microfone, hein? O Bills tá com o microfone do Danilo, tá esperando ele ir lá buscar. Então, enfim, já era pra ter resolvido aí, que hoje o Jorge tá meio esquisito. E o pior é que eu fui lá na terça-feira passada, quando eu fui no jogo, e esqueci de pegar. Excelente. Incrível. Bom, vamos lá. Pessoal, tentar fazer uma live aqui um pouco mais curta mesmo, porque, como eu disse, estou aqui no processo de mudança, mas tinha umas coisas interessantes. E vamos começar aqui por macro, né? O que a gente pode esperar para essa semana? A gente vai ter resultados de mais algumas empresas de tecnologia, tá, pessoal? Amanhã, especificamente, depois do fechamento do mercado, vai ter a AMD, tá? Que faz. É uma empresa aí que faz processadores de computador, né? Então é interessante porque também é uma das que pode ter se beneficiado aí da narrativa de inteligência artificial. Mas, cara, assim, é interessante que esses ganhos de empresas de tecnologia, de forma geral, eles não têm mostrado muito essa questão de uma possível bolha que poderia acontecer, né? Tava muita gente esperando, achando que poderiam ver resultados abaixo do esperado, né? A gente já viu aí Nvidia, Tesla, semana passada teve Meta, Alphabet, teve também, qual outra que foi na semana passada? Microsoft também, que é uma das investidoras da OpenAI, né, a empresa do ChatGPT, porém tem vindo boas aí, né, o bons de maneira geral os resultados, o que é interessante, né, porque as 5 maiores empresas de tecnologia aí foram as principais responsáveis pela alta dos mercados americanos durante esse ano, tá? 7 empresas concentrando aí, em alguns momentos, cara, 90% da alta do S&P nas costas dessas empresas, 80% da alta, entendeu? Se a gente tirasse essas grandes empresas de tecnologia, a gente teria boa parte do restante do índice ali subindo 4% no ano, 5% no ano, né? Então, assim, muita gente olha para isso e fala, cara, será que a gente não está vivendo possivelmente uma nova bolha por conta dessa questão da inteligência artificial? Até porque a gente está vendo o S&P, principalmente essas empresas de tecnologia, batendo máximas históricas, porém em um cenário bem diferente das outras máximas históricas, né? Hoje a gente está com juro lá de mais de 5% nos Estados Unidos. A gente, querendo ou não, tem uma chance de recessão na economia americana, apesar dessa chance ter diminuído, né? Então vai ser interessante acompanhar. Na quinta-feira, em específico, depois do fechamento do mercado, vai ter Amazon, Apple e Coinbase, tá? Então, Coinbase é interessante para a gente ver aí mercado cripto especificamente, como está a movimentação, os resultados dela. Hoje, a principal empresa pública do mercado cripto global, assim, é a Coinbase, então vai ser uma coisa bem interessante aí. Ver até mesmo qual que vai ser a postura dos institucionais frente à Coinbase. A gente pode ter algum pronunciamento, alguma pista de como o institucional, né, o investidor institucional, está em relação ao mercado cripto. E, cara,
Apple e Amazon, assim, principalmente Apple, tem sido a principal empresa aí responsável por essa alta que a gente teve esse ano nos mercados americanos, tá? É uma coisa bem distorcida mesmo. Essa empresa aí já tá batendo recordes, assim, máximas históricas também. E, enfim, vai ser interessante ver isso por conta dessa perspectiva. Sim, se esse otimismo vai ou não se manter, né? Até porque cripto, principalmente quando a gente fala de Ethereum, de outras altcoins, tem sido bem correlacionado com empresas de tecnologia, né? Semana passada mesmo eu trouxe aqui na nossa live, acho que de quinta-feira, um estudo que a CME, que é a principal bolsa de valores de futuros do mundo, trouxe mostrando como que o Ethereum tem se comportado de forma parecida com empresas de tecnologia, né? Então vai ser interessante a gente ver isso aí essa semana, né? Principalmente ali, quinta-feira, pós-fechamento do mercado, Amazon, Apple e Coinbase. E aí, de dados macroeconômicos propriamente ditos aí essa semana, não vão ter tantas coisas interessantes assim ao longo da semana, porém, na sexta-feira a gente vai ter muitos dados sobre mercado de trabalho americano, tá? Muitos dados mesmo, assim, vai ser o ganho médio por hora trabalhada, o relatório do payroll, né, de criação de empregos, e a taxa de desemprego nos Estados Unidos, tá? Esses três dados, eles normalmente saem juntos mesmo, né, já é algo tradicional, mas vai ser algo extremamente interessante aí. Saíram até algumas matérias aí mostrando como que algumas empresas nos Estados Unidos, apesar desse medo de recessão, têm evitado demitir funcionários porque ainda existe uma demanda muito alta em comparação com a oferta de mão de obra lá nos Estados Unidos, né? Então vai ser interessante ver isso e principalmente, né, esse ganho médio por hora trabalhada é um dado importante sobre inflação salarial, que é um dado que se conecta com a inflação lá nos Estados Unidos, né? Que é o principal dado que delimita ali, que o Fed está olhando para poder delimitar como que vai ser a perspectiva dele para aumentos de taxa de juros, né? Se a gente vai ou não ter algum aumento ainda esse ano, coisas nesse sentido, tá? Então, assim, de macro, cara, resultados de empresa, quinta-feira a gente vai ter ali Apple, Amazon, Coinbase e sexta-feira, essa semana, dados de emprego norte-americano, né? Um mercado de trabalho mais forte, ainda assim, vai trazer algumas divergências de opiniões, né? Vai ter gente que vai falar, poxa, o mercado de trabalho forte mostra pra gente que a gente vai diminuir a chance de recessão americana, né? E aí, se a gente diminui essa chance de recessão, vai estar tudo certo com a economia, a gente pode ficar otimista com os resultados das empresas e aí o mercado pode subir. Porém, vai ter aquele pessoal que vai falar, olha, um mercado de trabalho muito forte é um sinal para a gente que a inflação pode não estar tão contida assim, porque a economia ainda está muito aquecida, as pessoas ainda estão comprando muito, o salário está muito alto, a inflação vai se manter alta. Então, assim, eu acredito que a gente vai ver essa divergência de opiniões aí na sexta-feira, porém, ao longo do final de semana, isso aí deve ser interpretado pelo mercado, e aí, quem sabe até a gente já não pode ter uma previsão mais acertada para os próximos dados de inflação e, consequentemente, para as próximas reuniões do Fed. E aí, outro dado interessante aqui, né? Esse aqui sai sempre na segunda-feira, né? Quem está sempre acompanhando os cripto hoje aqui já vai estar acostumado com esse dado, que é a entrada de capital institucional em veículos de investimento de cripto, né? Um dado aqui sempre divulgado na segunda-feira pela CoinShares. A gente teve, pessoal, mais uma semana aqui de saída de capital desses veículos, né? Para se aportar dinheiro no mercado de cripto. Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a gente teve 4 semanas seguidas ali, depois que a BlackRock começou a falar de ETF de Bitcoin, né? Eles entraram com pedido ali de ETF de Bitcoin. 4 semanas seguidas de entrada de capital no mercado de cripto. Foi quase $1 bilhão que entrou ali, tá? 700 e poucos dólares, majoritariamente em Bitcoin, tá, pessoal? Inclusive, essa última semana aqui que a gente teve de entrada de capital, 99% foi só em Bitcoin. Porém, agora a gente viu aqui, a gente teve aí 2 semanas seguidas de uma lateralização / de uma saída de capital do mercado de cripto, né? Então, essa semana passada aqui, essa barrinha menor aqui que foi para baixo. E o que a gente pode entender desses dados, tá? Primeiro, a gente teve uma certa saída de capital do Bitcoin, tá? Então, desses outflows que a gente teve, nessas saídas de capital, 93% foram do Bitcoin. É uma coisa pequena, porém, o que eles até sugerem aqui é que isso pode ser, de certa maneira, alguns investidores retirando o lucro, né, que eles tiveram dessa alta de cripto que aconteceu durante esse ano, principalmente em Bitcoin, né? O Bitcoin, ele outperformou, né? Ou seja, ele superou em grande parte as altcoins no mercado agora nesse começo de ano, né?
Porém, uma coisa interessante de se ver, né? Para quem acha que isso aí pode ser um pessimismo, esses dados aqui, pessoal, bem importante levar isso em consideração na interpretação desse dado. Isso daqui não mostra pessoas que estão apostando na alta de cripto, tá? Mostra pessoas que estão colocando dinheiro em produtos de investimento relacionado a cripto. Isso aqui inclui pessoas que estão apostando na alta de cripto e pessoas que estão apostando na baixa. Então, esses dados aqui que a gente teve de entrada de capital, eles aconteceram junto com uma saída de dinheiro de fundos que apostavam na baixa do Bitcoin. Ou seja, se a gente fosse meio que tentar somar isso, né? Ou seja, produtos que deixam de apostar na baixa do Bitcoin e produtos que passam a apostar na alta do Bitcoin, essa entrada aqui, se a gente fosse levar em consideração isso, poderia ser ainda maior, né? Se a gente fosse meio que fazer essa ponderação. E esses produtos de investimento que apostam na queda do Bitcoin, eles estão aqui na 14ª semana consecutiva de outflows, né? Então é a 14ª semana consecutiva em que a gente vê a saída de dinheiro desses produtos que apostam na queda do Bitcoin, tá? Então, assim, mais um sinal de que o pior já pode ter passado em termos dessa dinâmica interna no mercado de cripto, né? Assim, eu sempre falo isso, né? Porque é probabilístico, né, pessoal? Então, pode ser que o Bitcoin vai cair de novo para 20 mil dólares, pode ser que ele caia de novo para baixo disso. Sempre pode ser, tá, pessoal? Mas a chance, ela vem diminuindo ao longo desse ano, tá? A chance da gente ver uma grande queda no mercado, tá? É sempre bom estar se posicionando em ambas as direções. Agora, inclusive, a gente está vendo um recorde, assim, em termos de lateralização do mercado, então baixíssima volatilidade. É um momento muito interessante, inclusive, para poder comprar opções de proteção do portfólio, que é o que a gente até tem lá na carteira da Mercúrios Pro e no fundo de investimentos da Mercúrios também. Então, assim, é um momento barato em termos de compra de seguros contra quedas, tá? A chance de queda diminuiu justamente, esse seguro fica mais barato, porém é uma estratégia que pode aparecer nesse momento, tá? Lógico, uma pequena parte do capital. E uma outra coisa interessante aqui, a gente começou a ver aqui essa semana uma pequena entrada ali de 3 milhões em altcoins, tá? Se a gente for somar aqui as últimas 8 semanas, essa entrada de capital em altcoins está em 19 milhões, tá? Então esses 3 milhões aqui ainda são bem pequenos. Porém, acompanhar esses dados aí pode ser interessante para a gente ver quando que esse otimismo, essa liquidez, né, esse dinheiro novo vai entrar no mercado para entrar em altcoins, né? A gente tem uma subida ali. É até uma coisa interessante que pode acontecer em paralelo ali no mercado acionário dos Estados Unidos e até no mercado de cripto, né? Então, lá nos Estados Unidos tem muita gente que está aguardando assim, será que a gente não pode ver um movimento de rotação das pessoas realizando lucro nas grandes empresas de tecnologia e aí se movendo para empresas menores, né? Tem muita gente que está aguardando um pouco disso, né? Até por essas empresas estarem nas máximas históricas. No mercado de cripto, pode ser que a gente aguarde uma rotação ali de parte desse capital para entrar em altcoins, né? Só que assim, como o mercado cripto é ainda mais arriscado, isso pode demorar mais, né? Assim, e pode precisar de uma sinalização de entrada de liquidez maior para a gente ver isso, né? E aí, repetindo, essa semana, sexta-feira, dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ser o dia mais importante para a gente ver isso, tá? Danilo, de macro aí, por enquanto, era só isso mesmo aí que tinha para trazer hoje, viu? Legal, cara. Eu acho muito interessante ver isso. Eu queria te perguntar o que você acha, porque a gente viu, né? O Bills mandou até no Twitter assim que a gente está no patamar mais baixo de preços de put para o S&P 500, ou seja, quando a gente tem uma volatilidade tão baixa que é muito barato você comprar um seguro. Você está vendo essa volatilidade, a mesma que está rolando lá no S&P ou na Nasdaq, também está se traduzindo ali para cripto, então a gente também tem uma facilidade, né, de comprar, como você falou? Sim, exatamente. Nesse sentido, né, nesse aspecto, os dois mercados estão muito parecidos, né? Assim, em cripto a gente esse ano viu o Bitcoin sair ali daquela depressão que estava em novembro, dezembro ali de 15 mil quase, né? Chegou em quase 15 mil dólares ali, ficou rodando 20 mil dólares um tempo, 22 mil, e aí a gente chegou aqui para 30 mil e tá todo mundo esperando, né? E agora, o que vai acontecer? Esperando se a gente vai ter entrada de mais dinheiro no mercado, né? Entrou um pouco de capital, mas ainda é um capital que está muito preso dentro do próprio mercado de cripto, né? O volume em cripto ainda circula muito internamente, e no S&P a gente teve, assim, é diferente porque no S&P a gente ainda está batendo máximas históricas, né? Principalmente em empresas de tecnologia. Em Bitcoin não. Então, assim, no mercado cripto, até por ele ser muito mais arriscado, ele depender mais dessa entrada de liquidez, então dependeria de um otimismo maior, que ainda não foi alcançado,
apesar da gente ver um mercado com um sentimento maior de ganância, é muito mais claro no mercado de cripto que a gente tem um upside maior, né? Ou seja, uma janela de ganhos maior do que uma janela de quedas, né? Por mais que a gente não Que saiba não exatamente esteja tão precificado ainda, né? então assim, eu acho que essa é a principal diferença. Agora, em termos de volatilidade e de tá todo mundo aguardando o que vai acontecer, nesse sentido, os dois mercados estão parecidos. Mas isso é curioso, assim, cara. Tem alguma explicação pra gente estar no momento de... A gente tá num momento de taxa de juros alta, então, em tese, não era pra gente estar batendo all-time highs, né, na parte do S&P, da Nasdaq. Tem alguma explicação para essas empresas de tecnologia estarem indo tão bem, assim? Então, aí tem uma divergência, né? Tem gente que vai falar que não tem explicação mesmo, que é o pessoal que ainda não está confortável para entrar, fala que, olha, isso aí que aconteceu nas empresas de tecnologia pode ter sido uma bolha por conta de inteligência artificial, dessa narrativa, deixou os mercados mais otimistas, mas assim, eu acho que são duas coisas principais, assim. De um lado, essa narrativa de inteligência artificial puxou muito ali, e aí trouxe um otimismo com as empresas de tecnologia, porém, de fato, os resultados delas vieram muito bons, né? Assim, elas estão entregando. Uhum. Então, a gente não teve grandes quedas depois que os resultados saíram, né? A gente teve, uma pequena queda ali em Microsoft, por exemplo, Tesla e Netflix caíram mais, mas é algo mais particular da empresa. Se a gente for olhar Meta e Alphabet, né, que saíram semana passada, as duas subiram depois que tiveram os resultados. Então, tem essa questão. A Apple, por exemplo, ela vem entregando muito, assim, nos últimos resultados. Vamos ver na quinta-feira como que vai ser isso, né? E, assim, do outro lado, outra coisa também que tem esse cabo de guerra é com relação ao Fed, né? Então, o Fed continua falando que, olha, podem ter mais aumentos de taxa de juros. Na Europa, o Banco Central Europeu falou a mesma coisa, porém o mercado tem precificado que o Fed ele pode estar sendo muito pessimista, né? Que o pior já pode ter passado. E a chance de acontecer uma recessão diminuiu, né? Então o pessoal pode estar se adiantando. Quem acha que, olha, não vai acontecer recessão e quem estava apostando na queda estava errado, já está se adiantando para poder meio que investir antes disso, né? Então acho que são os dois cabos de guerra que tem acontecido agora. A narrativa de eficiência das empresas de tecnologia e a de se vai ou não acontecer uma recessão nos Estados Unidos. Uhum, boa. Ó, o Caio aqui tá falando, né? 104 pessoas assistindo, só 63 likes. Tem espaço para chegar nos 100 likes, hein, pessoal? Exatamente. Estamos com, nesse momento, 107 pessoas assistindo e 77 likes. Então, 23 likezinhos pra gente, né, bater ali a meta dos 100 likes aqui no Cripto Hoje. Lembrando que isso é uma maneira de graça de você apoiar o nosso trabalho, né? O YouTube entrega para mais pessoas esse nosso conteúdo, né? Você deixa o like e o pessoal engaja aqui. Então podem mandar, inclusive, suas perguntas aqui, né, no chat. E vamos falar um pouquinho agora de... aqui eu queria puxar aqui a dúvida do Augusto, que eu achei interessante. Ele mandou, bom dia, mas e os lucros com energia solar, 5G, carros voadores, etc.? A substituição tecnológica já está acontecendo? Isso é interessante, né? O quanto que é relevante todas essas inovações, né, que estão vindo. Exato, assim, em energia solar, talvez ele esteja falando especificamente da Tesla. Existe uma tese assim, porque se você for olhar a Tesla em comparação com as outras montadoras de carros, ela negocia num múltiplo muito maior, né? O que significa isso? Que ela é muito mais cara. Então, se você for pegar o lucro dela no ano e por quanto que ela está negociando, se você compra a Tesla, demoraria muito mais anos para aquele lucro pagar a sua compra, né, teoricamente. Então, existe essa questão, e aí quem aposta em Tesla, no crescimento dela, fala que ela não vai ser só uma empresa de carros, ela vai ser uma empresa de energia, né, é meio que essa tese, assim. Mas, assim, de maneira geral, a questão dessas tecnologias que podem acontecer, né, substituição tecnológica, é sempre ver não só, essa tecnologia vai ou não ser revolucionária, porque a gente sabe que, poxa, energia solar, inteligência artificial, né, que foi a principal falada desse ano, carros voadores eu já não sei, né, mas 5G, por exemplo, também, existem algumas teses ali, assim, essas tecnologias, elas podem, de fato, mudar como a gente se comporta e tudo mais, só que elas já podem estar no preço, né, então não adianta nada assim, essa tecnologia pode ser muito boa, mas ela pode já estar cara, né. Então, eu acho que é mais entender isso. Por isso que essa questão de narrativa, querendo ou não, é muito importante. A gente vê nos lucros dessas empresas de tecnologia, a gente vai ver de fato o quanto isso se traduz na realidade, né? No caso da Microsoft, eles até falaram que, olha, os custos com inteligência artificial são altos, sabe? A competição vai ser grande, pode não ser esse oceano azul todo, porém, de maneira geral, o mercado não precificou isso tanto para baixo, né? Então, continuam acreditando que o preço para algumas dessas tecnologias parece justo, assim. Então, é interessante, a Tesla eu já vi a tese de que ela não é uma empresa de carro, né? Ela é uma empresa de dados.
Então, como tem muitos Teslas, né, andando lá pelos Estados Unidos, por enquanto, tem muitos carros autônomos pegando todos os dados, né, de como as pessoas dirigem e tudo mais, isso vai ser muito importante para testes de carros autônomos no futuro. Então, daí se justifica um múltiplo maior para Tesla. Mas, enfim, vamos voltar a falar de cripto aqui. Já vi que o pessoal está deixando like, falta um like para a gente bater 100 likes aqui. Eu vou puxar aqui o Raul Havaiano, no Rio de Janeiro, que ele está falando o seguinte: bom dia, a linguagem de programação Viper foi a porta de entrada para o hack na Curve e estão falando de que outros protocolos usam ela. Seria interessante saber quais para a gente se proteger. Então, vou usar essa pergunta aqui do Havaiano para trazer um pouquinho do que está acontecendo no mundo cripto, né? O que aconteceu em cripto nesse final de semana, Carlos? Eu sei que você falou do concorrente da Polygon que foi lançado e da cripto que foi hackeada. Então, a gente pode começar talvez ele por Base e Curve e depois puxar essa parte da Polygon, pode ser? Boa, não, a Base é justamente o concorrente da Polygon aí, mas vamos começar por Curve aqui. Boa, deixa eu... Tô tentando puxar aqui o dado, já tô com uma manchete aí, se você quiser compartilhar com o pessoal. Boa. Pessoal, então, o que aconteceu foi o seguinte, né? A gente teve um exploit ali na Curve, tá? Como o Havaí aí mesmo falou, ela usa essa linguagem de programação, a Viper. Não cheguei a ver pessoas falando especificamente se a culpa foi da linguagem de programação, tá? Inclusive, a própria Curve, ela faz parte ali desse processo de montagem, de due diligence da linguagem de programação, tá? Então, não vou conseguir especificar aqui para você quais protocolos que exatamente também utilizam essa linguagem. Foi um hack que gerou uma perda ali que está gerando entre os 50 e 70 milhões, tá? Eu vi algumas fontes divergindo ali com relação a isso, e atingiu alguns grandes pools da Curve, tá? A Curve, para quem não sabe, ela é uma das maiores ali, talvez depois da Uniswap seja a maior, tá? DEXs do mercado, tá? Então, ela é um grande mercado de compra e venda descentralizada de ativos, e o foco dela tem sido principalmente em stablecoins, tá? Assim, foi um hack que aconteceu por conta de falhas no código mesmo, né? Então, assim, é um desses exploits que acontecem que, às vezes, são uma surpresa ali pra gente no mercado, tá? Já estão trabalhando em cima do código, até onde eu vi esse bug, de certa maneira, foi contido. A Curve, ela tem ali, se eu não me engano, coisa de 3 bilhões, tá, em termos de ativos ali, que giram no TVL dela. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui para poder pegar isso aqui ao vivo. Porém, depois que esse hack aconteceu, ela teve uma queda muito representativa, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o DeFi Lama, porque mesmo esse exploit sendo ali em torno de 70 milhões, ela teve uma queda muito grande ali quando a gente fala de TVL, né? Porque mesmo as pessoas não perdendo esse dinheiro, ele acabou sendo meio que drenado ali da Curve. Ok, deixa eu mostrar para vocês e aqui, ó, vou compartilhar minha tela. Acho que agora tá aparecendo aqui, né? Ó, esse daqui é o gráfico de TVL da Curve, tá? Tô mostrando aqui mais próximo para vocês. Não, acho que aqui só tá indo até 18 de julho, né? Não vai dar para ver isso aqui. Mas enfim, né? Aconteceu uma queda bem relevante aí de TVL, tá, pessoal? Então, assim, muitas pessoas ficaram com medo e saíram da Curve. Teve, inclusive, uma coisa interessante de se ver. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o ticker da Curve aqui. Curve USD. Aqui, ó, vou mostrar para vocês agora, que o preço da Curve, ele caiu, chegou ali em torno dos... aqui, ó, essa daqui foi a queda que aconteceu depois desse hack, tá, pessoal? Ela saiu ali mais ou menos dos 70 centavos de dólares, chegou ali aos 60 centavos de dólares, agora tá meio lateralizando ali com o pessoal esperando o que vai acontecer. O que eu acho interessante da gente perceber aqui em termos de dinâmica competitiva, tá? Primeiro, a gente tem de um lado hoje, no mercado de DeFi, algumas criptos que elas já são consolidadas, são aquelas criptos antigas que cresceram lá no Summer DeFi, cresceram lá na época de 2019, 2020, 2021, e hoje elas são meio que os transatlânticos do mercado, assim, né? Então, entra aí nesse caso Curve, entra Uniswap, entra Aave, tá? Eu acho que essas são as 3 grandes representantes, mas a gente também poderia colocar aí MakerDAO, talvez uma Compound também, tá? Que são esses transatlânticos, tá? Essas empresas bem grandes ali, consolidadas. De um outro lado, a gente tem no mercado DeFi
algumas empresas que estão ali se desenvolvendo agora, né? Estão crescendo agora, trazendo mais inovações. Elas, por serem menores, elas também conseguem criar inovações de forma mais rápida, mais acelerada no mercado, né? E aí entra Maverick, entra Trader Joe, os próprios protocolos aí que a gente viu nesse setor de staking líquido, né? Então a Pendle, por exemplo, também que cresceu pra caramba aí, entra também nesse caso. A Pendle que faz esse mecanismo de separação entre tokens de rendimento e o token em si que está no staking, que é uma coisa bem inovadora, assim. CallSwap também, OneLeech ali, e aí a gente tem visto essas grandes empresas agora, esses grandes protocolos de DeFi mais consolidados, tentando correr atrás dessas inovações que estão sendo feitas por protocolos de DeFi menores, né? A própria Uniswap, com os anúncios da Uniswap V4 e também com os anúncios da Uniswap X, tem ido nesse sentido, tá? A Curve, se ela for tratada com mais ceticismo pelo mercado, ao meu ver, ela abre uma janela de oportunidade para a gente ver uma consolidação maior nesses grandes protocolos de DeFi antigos, tá? Porque eles já não têm tantos diferenciais assim entre si, e eles têm um poder de marca muito grande, né? Então, isso aqui abre margem para a gente eventualmente ver uma consolidação maior de uma Uniswap, por exemplo, V4, que vai ter instrumentos para flexibilizar mais o provimento de liquidez em protocolos DeFi, e aí poderia competir talvez com esses pools especializados em stablecoins que a Curve possui, entendeu? Então, assim, não tem coisas tão específicas assim para falar sobre o bug, tá? Foi um bug tecnológico comum, como vários que acontecem aí no mercado de cripto, até onde eu vi, tá? Não sei se a gente poderia trazer aqui uma recomendação específica por conta da natureza desse bug, mas em termos de dinâmica competitiva, marca mais um passo em direção à consolidação de grandes protocolos, tá? Na minha visão, principalmente o Uniswap, eu acho que ela sai ganhando com isso aqui, tá? Ainda mais quando a gente vê a Uniswap V4. E uma coisa interessante que eu vi aqui também sendo falada é como que... opa, acho que a nossa câmera tá tampando aqui o tweet, Danilo, acho que vai passar ali para outro lado. Mas uma coisa que eu vi é que muita gente estava falando assim, a Chainlink salvou DeFi aí nesse final de semana, né? Teve até gente brincando aqui, falando, pô, se não fosse a Chainlink, a gente teria voltado para a Idade da Pedra aqui, né? Falando meio que num exagero assim, mas o que foi interessante, né, do papel da Chainlink aqui durante todo esse pânico é que a Curve, apesar dela ter chegado ali por volta dos 60 centavos de dólares, se a gente for olhar on-chain, em algumas métricas ali, em alguns pools, ela chegou a bater os 8 centavos, tá? Então, assim, uma coisa que ela tem muita relação com essa falta de liquidez que a gente eventualmente vê, essa meio distorção de mercado que a gente ainda vê em mercados totalmente on-chain ali, né? Ou seja, estão acontecendo diretamente de maneira descentralizada. E vários protocolos, eles utilizam o serviço de oráculos da Chainlink para poder verificar preços dentro do mercado de cripto, e esse serviço, ele acaba utilizando em comum tanto preços das DEXs quanto das SEXs, né? Ou seja, das empresas centralizadas do mercado de cripto. Justamente por conta dele ter esse serviço mais específico que puxa dados que eles vão desses mercados descentralizados e também dos mercados centralizados, muitos protocolos, por utilizarem esse serviço prestado pela Chainlink, não ficaram vulneráveis, né? Que é uma coisa interessante da gente ver também como que o mercado como um todo responde quando acontecem essas questões, e não só aquele setor em específico ali, né? E mais uma vez esse serviço de oráculos da Chainlink mostrando a importância deles, tá? Alguma dúvida aí antes da gente passar aqui para Base, ou Danilo? Temos algumas dúvidas assim, interessantes, e é bem legal isso aí que você comentou, né, que o próprio mercado de cripto está realmente conseguindo salvar bugs do mercado de cripto, né? Então, aqueles que são mais robustos, né, aqueles que já estão num modelo mais avançado conseguem salvar algumas coisas que acontecem em protocolos menores. Isso é muito interessante, né, do mercado de cripto estar rodando por si só. O Jardel, ele pergunta sobre um token que você, inclusive, citou ali entre aqueles que são semelhantes, né, à Curve, né, ele falando do token Pendle. Se a gente já tinha olhado, o que a gente acha disso? Boa. Pessoal, a gente tem inclusive um vídeo aqui no canal só falando sobre esse token aí, tá? É um vídeo que o Bills produziu aqui, ele tá com 26 minutos. Na verdade, a gente fala não só da Pendle, como também dos principais concorrentes da Pendle, tá? Então, esse vídeo aqui, ó,
LSTFi, né, no setor promissor em cripto, lá a gente fala sobre tudo isso, tá? Mas basicamente a Pendle, o que ela faz é pegar o staking que você colocou, né? E o que é o staking? É quando você tem um capital e aí você quer ganhar um rendimento sobre ele, colocando ele para trabalhar, tá? Então, assim, é o que a gente tem de mais próximo de uma renda passiva em cripto, porém é uma renda passiva que ela tem os seus próprios riscos, tá? Então, você coloca aquele dinheiro como uma aposta garantindo a segurança de algo, tá? Então, na Ethereum, por exemplo, você coloca esse dinheiro em staking para ajudar a garantir a segurança da rede, com os validadores garantindo a segurança de forma correta. Se um validador da rede ele tenta cometer alguma fraude, ele perde esse dinheiro que estava em staking, tá? Só que aí, o que acontece? Conforme essa indústria de staking foi crescendo, principalmente depois que a gente viu a atualização que permitiu os saques em staking da Ethereum, né, e até a movimentação mesmo antes da gente ver essa atualização, né, então o pessoal já prevendo que esse saque iria acontecer, né, a gente viu várias criptos crescendo no mercado para explorar isso. E hoje, staking, né, esse setor de staking líquido já é o maior em termos de capital travado em cripto, tá? Ultrapassou vários outros mercados que já existiam há bem mais tempo, tá? Então, virou uma indústria gigantesca. E aí a gente viu principalmente Lido Finance, né, assim, explodindo em termos de preço no mercado, e agora a gente está vendo outros tokens, outros protocolos que também querem explorar isso. A Pendle, o que ela faz, tá? A ideia dela é criar dois tokens diferentes, duas criptos diferentes, a partir daquela cripto que você colocou em staking, tá? Então, vamos supor, tenho um token de Ethereum, esse token, dependendo de onde eu faço o staking, ele deve me render 4%, 6% ao ano em Ethereum, tá? E aí eu vou colocar ele na Pendle, ela vai separar para mim entre um token que representa a Ethereum, né, o Ethereum que eu coloquei lá, e um token que representa só esses juros que eu vou estar ganhando, né, que vai ser de 4%, 6%, enfim. Então, com essa divisão que ela faz, eu consigo ainda ter o Ethereum, mas eu consigo, por exemplo, vender aquele direito sobre os juros dele, por exemplo, entendeu? Consigo fazer coisas nesse sentido, assim. Então, é esse tipo de coisa que a Pendle permite. Despontou muito no mercado, teve um crescimento meteórico, assim. Nesse setor de LS/DeFi, talvez seria um investimento que a gente faria, tá? Se a gente tivesse que escolher alguma dessas criptos no setor. Assim, só que a dinâmica competitiva ainda está se formando no mercado, né? Então, e também alguns desses preços podem estar muito esticados, principalmente agora que esse setor começou a aparecer para todo mundo, né? Então, eu prestaria atenção justamente nisso, porque ainda é bem embrionário, né, esse mercado, assim. Boa. O Ian, eu não sei se é Ian, acho que é Ian Bryan, ele perguntou se a gente já falou da Base, né? Só sei que é um token do mesmo nome disparou ontem, né? E óbvio eu não tinha. Então, calma, Ian, vamos falar aqui então sobre a Base, né? Que era o outro assunto que você tinha puxado aqui, né, o Carlos, para a gente falar hoje. Eu disse que queria agradecer todos os 114 pessoas que estão aqui com a gente. Eu mandei para vocês aqui no chat o link do vídeo do Bills, né, para quem quiser saber mais aí sobre LSTFi. É um vídeo muito legal mesmo, a gente está bem nessa linha de fazer vídeos bem completos, né, sobre as coisas. Então é um vídeo bem legal aí para quem quiser assistir, né, e complementar aí o conteúdo. Mas vamos falar da Base então um pouquinho, Carlos? Boa, vamos lá. O token que disparou, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que eu encontrei aqui qual que foi esse token que disparou, tá? Colocar aqui em 7 dias. Esse Base Protocol aqui que disparou, né? E, pessoal, não é a mesma Base que a gente tá falando, tá? Então, para quem comprou aí eventualmente, tá? Até onde eu sei aqui, a Base ainda não lançou token, tá? A Base que a gente tá falando propriamente dita. Então, isso daqui, na verdade, é só o pessoal se aproveitando dessa euforia aí, tá? E, pô, cresceu pra caramba aqui. Tava em menos de $2 aqui, ó. Teve gente que mais que dobrou o capital aqui. Quem saiu aqui em cima até conseguiu mais, mas não é esse o token, tá? Então, Ian pode ficar tranquilo. Ainda vai ter a oportunidade de perder dinheiro no token da Base mesmo, né? Para quem não perdeu nesse aqui ou não ganhou. Mas vamos lá. Pessoal, seguinte, por que tá aí, né, concorrente da Polygon lançada, né? Porque a gente teve mais uma segunda camada lançada no mercado de cripto, que é a Base, tá? E ela é bem importante. Não, deixa eu ver aqui que não é essa manchete aqui, tem mais de uma manchete aqui sobre Coinbase hoje, tá? Essa daqui. A gente teve mais uma Layer 2 lançada, mais uma solução segunda da camada Ethereum lançada. E essa segunda camada, ela foi lançada em uma parceria entre a Coinbase e a Optimism, tá? Então, a Coinbase, ela utilizou um SDK, um kit de desenvolvimento que a Optimism oferece. E o que é um kit de desenvolvimento, né? É meio que assim,
poxa, eu quero criar um castelo de Lego, né? Vai ser legal se eu já tiver as partes desse castelo pronta, né? Então, eu posso comprar ali a parede do castelo pronta já, comprar a porta dele, comprar a árvore já pronta, e aí eu depois vou lá e para eu poder montar esse castelo de Lego fica muito mais fácil, né? Um kit de desenvolvimento, ele é tipo isso, né? São empresas que fazem kits que aí você pode personalizar algumas coisas ali dentro, mas você não precisa começar do zero quando você vai construir algo. E várias redes de segunda camada têm feito isso, né? A própria Polygon tem feito isso com a Supernets, por exemplo, cujo um dos clientes é a Nubank, que está utilizando o serviço lá de Supernets da Polygon, né? Então, o OP Stack, ele é esse serviço que a Optimism oferece para quem quer criar soluções lá dentro de segunda camada, e aí a Coinbase, né, que é a mesma empresa que eu falei aqui para vocês no Giro Macro, ela lançou essa Base, né? O que tem de interessante para ver até agora? De diferenciais competitivos, assim, em termos de eficiência do produto. Acho que vale aquele mesmo conselho que a gente sempre fala das soluções de segunda camada no geral, tá? Então, assim, todas essas segundas camadas têm ido para um caminho relativamente parecido, e a gente está vendo agora quais que vão ser os diferenciais em termos de produto, e ainda é um capital muito especulativo, tá? Então, o que a gente tem visto, assim, pode ser, né, assim, é uma teoria, não tem como comprovar isso de maneira tão clara, tá? Mas, assim, a gente tem visto, possivelmente, uma rotação de capital entre essas segundas camadas, apostando em airdrops que possam acontecer, né? Então, ZK Sync teve uma especulação, aí chega outra segunda camada, lança a rede deles, tem outra especulação, porque essas segundas camadas, em grande parte, ainda não lançaram tokens, né? Então a gente viu primeiro essa especulação na Arbitrum, depois foi para a própria Optimism, Polygon, ZK EVM também tendo essa especulação, Base também tendo, né? ZK Sync também passou por isso, tá? Então é uma certa rotação que ela, inclusive, traz um pouco de distorção no mercado, né? Então, a gente está vendo agora o volume da Base crescendo muito. A gente está vendo lá dentro agora um hype crescente em meme coins dentro da Coinbase, né? Por incrível que pareça. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns gráficos. A gente viu a própria Base, inclusive, ultrapassando a Arbitrum em termos de transações diárias, tá? Deixa eu ver se vai carregar esse gráfico aqui. Esse daqui, tá? Então, aqui vocês estão vendo, aqui embaixo, né, a ZK Sync, a Ethereum, a Optimism, a Base, a Arbitrum, né? E aí, de novo, né, esse capital especulativo, provavelmente em busca de airdrops, né? Assim, pessoal, evidente que, olha, você ter um número de transações diárias maior na ZK Sync não significa que ela é uma rede melhor do que a Ethereum, entendeu? Isso aqui é óbvio, pô, a rede da ZK Sync foi lançada há poucas semanas atrás, entendeu? E também não significa que eles tenham um produto melhor. O que também não quer dizer que Optimism e Arbitrum tenham um produto que vai ser pior do que a ZK Sync, entendeu? Mas é porque agora esse volume, né, essas transações que estão acontecendo são extremamente especulativas, tá? Eu acho que esse é o principal recado aqui em termos de investimento para passar sobre essas segundas camadas. Não é porque uma delas está despontando e ela foi lançada ontem e aí as transações dela cresceram demais, né? Inclusive aqui a Base está abaixo da Optimism, mas ela chegou a ficar acima da Optimism, assim, com, cara, 2 dias de lançamento, entendeu? Uma coisa absurda assim. Não é porque isso aconteceu que quer dizer que os criadores dessas redes são gênios, né? Tipo assim, nossa, tinha vários concorrentes há 10 anos no mercado aí, né? Óbvio, 10 anos é um exagero, mas estavam já há um bom tempo aí, e aí depois chegou um novo concorrente, lançou em um dia, e eles são tão geniais que eles ultrapassaram o número de transações do pessoal que já estava há mais tempo no mercado, tá? Não é isso, é esse movimento especulativo, principalmente em busca de airdrop. No caso da Base, qual que pode ser o grande diferencial dela, né, assim, mais imediato da gente ver? É a Coinbase fazer algum tipo de facilitação para a interação dos usuários deles, né, da corretora Coinbase, que é uma coisa que eles já têm feito, tá? Então, ali, para poder facilitar o uso de carteiras da Optimus, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Esse daí pode ser o grande trunfo da Base, né? Então, o que tem para acompanhar nesse lançamento aí, para quem quer eventualmente talvez investir no token no futuro, é ver o quanto que a Coinbase vai ser inteligente em fazer esse tipo de integração, né? E óbvio, né? Assim, os resultados da Coinbase na quinta-feira aí podem trazer algum insight nesse sentido, né? Eles podem falar ali sobre o planejamento que eles têm para poder abarcar esses usuários, né? Esse tipo de coisa. Talvez apareça aí números relacionados a isso na quinta-feira. De Base, eu acho que é isso que tem, Danilo. Tem alguma dúvida, pessoal?
Não, cara, show de bola, assim, acho bem bacana tudo isso que você trouxe. Tem um pessoal perguntando sobre algumas moedas aqui, né? Perguntando sobre a Caspa, né? Se a gente já ouviu falar dela, né? Líder dela tá no white paper da Ethereum, estão perguntando aqui. Falam que é a primeira block dog do mercado, POW, que atualmente faz 1 bloco por segundo e 10 blocos por segundo na testnet. Já ouviu falar da Caspa? Cara, não ouvi falar, mas toma cuidado com esse tipo de promessa, tá? Assim, a gente não tem visto criptos de Proof of Work com diferencial competitivo surgindo após a gente ter uma passagem ali do ciclo de 2017, tá? Então, ali a gente viu um diferencial em que o Bitcoin, com uma narrativa que já vinha de ciclos passados, se consolidou, tanto como a principal cripto com a narrativa de reserva de valor e meio de pagamentos, quanto também com a principal cripto com segurança Proof of Work robusta, tá? E assim, na minha visão, é muito difícil a gente ver novas criptos Proof of Work surgindo hoje, tá? E a gente viu uma dominância aí, principalmente com criptos de Proof of Staking. Pelo seguinte, para você ter uma cripto Proof of Work, você precisa travar muito capital inicialmente na sua operação. Tá? Então, é muito difícil você fazer isso. Você precisa comprar plantas de mineração, né? Ou seja, você precisa comprar computadores, ter acesso à energia elétrica barata, entendeu? E assim, se você faz isso com uma cripto que você lançou hoje, você não cria esse efeito rede, sendo que a sua cripto ela vai estar chamando atenção, estando vulnerável a ataques, porém sem ter uma segurança robusta. E aí é um processo que não se retroalimenta, entendeu? As pessoas não investem porque ela não é segura, e ela não é segura porque as pessoas não investem na segurança dela. O Bitcoin, ele surgiu em uma época em que ele não era tão visado, né? O mercado cripto não era tão grande, ele conseguiu criar esse efeito rede. E outra coisa, assim, quando a gente fala de criptos Proof of Staking, que elas têm a segurança baseada no capital que está travado ali dentro, você pode ter uma migração desse capital de forma mais fácil, o que se traduz em uma migração da segurança entre essas redes, né? Já se você tem criptos de Proof of Work, eu não sei se é o caso dessa que você falou aí, a Caspa, tá? Mas o Bitcoin, ele tem uma tecnologia bem específica e máquinas bem específicas de mineração, tá? Então, que são as famosas ASIC, né? Então, várias criptos de Proof of Work, elas não são compatíveis com a ASIC, né? Então, assim, um minerador que ele esteja minerando Bitcoin, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir fazer um pivô de uma parte da operação dele, caso ele veja que outra cripto de Proof of Work está sendo mais lucrativa em algum momento, né? Então, até essa migração de segurança, ela é mais difícil do que migrar o volume de capital quando a gente está falando de criptos de Proof of Staking, tá? E assim, essa questão de fazer 1 bloco por segundo ou 10 blocos por segundo na testnet não é tão relevante assim também, tá? Então, assim, quantos blocos por segundo você está fazendo, porque a narrativa de escalabilidade hoje, de maneira geral, ela tem sido voltada para as segundas camadas, tá? Então, você não faz tantos blocos por segundo na primeira camada, porém, a contrapartida é que você faz muitos blocos por segundo em uma segunda camada ali, e aí faz uma ponte para poder tentar garantir essa segurança. Isso não é verdade só para o ecossistema da Ethereum, tá? Que usa segundas camadas, mas o próprio Bitcoin já adotou essa narrativa de Lightning Network há um bom tempo, né? Que é a principal segunda camada do Bitcoin. Assim, pode ser que o futuro do mercado cripto não seja escalabilidade por segundas camadas, pode ser, né? Um próprio cara que fala muito disso é o Justin Bones, né? Apesar dele ter algumas críticas ali, alguns problemas ali nas críticas que ele faz, né? E aí a gente poderia ver criptos que são uma alternativa a essas narrativas de segunda camada, né? Criptos que escalam diretamente na primeira camada, como Solana, como NIR, talvez crescendo nesse ponto, né? Mas é uma narrativa que é um pouco mais caso a narrativa principal, que é de escalabilidade por segundas camadas, dê errado, né? Então, assim, pensa que você está apostando em pelo menos 2 coisas diferentes, assim, que são bem meio exóticas, assim, né, pro mercado. Uma que é ter uma outra cripto de Proof of Work dominante, que já é uma coisa, cara, assim, eu acho que é bem difícil isso acontecer no futuro do mercado cripto, bem improvável mesmo, tá, assim, uma chance de menos de 5%. Cara, se você fala, cara, um futuro em que criptos de Proof of Work voltem a ser as maiores, além do Bitcoin, e assim, tem essa questão de um futuro em que a gente escale sem usar segundas camadas, né, com uma narrativa de escalabilidade na primeira camada, que assim, não acho que seja uma chance tão pequena quanto essa de 5% assim, mas também já é uma coisa menor. E aí você junta as duas coisas em um protocolo que ele é menor ali, não chama tanta atenção no mercado, não vejo tantos desenvolvedores olhando para ele, acho que é bem difícil, viu? Eu diria que seria uma especulação bem grande. Boa, e aí para fechar, acho que a gente pode responder o Lucas. Ele comentou aqui que tem ASIC, que é uma coisa interessante aí, caso acontecesse essa migração, né? Então, eventualmente, olharia para isso. Cara, tem algum minerador de Bitcoin que vai topar desligar 2%
da operação que ele tem para garantir segurança no Bitcoin, para garantir segurança nessa cripto aí, talvez, entendeu? Mas por enquanto eu não vi nada falando sobre isso, tá? Sinceramente. Não, boa. O Lucas Vieira, ele pergunta sobre a Radix, né? Uma das moedas que a gente mais recebe aqui, né? Então acho que a gente pode dar um posicionamento rápido aqui antes da gente fechar aqui e ir para almoçar, né? Que já tá na hora, 12:30. Boa, vamos lá. Cara, acho que pro Radix vale a mesma questão que a gente fala em outra, quando a gente fala de outras criptos menores, assim, que não são tão integradas com o mercado, não tem tantos desenvolvedores, tá? Ela tá fora dos principais ecossistemas que a gente vê aí no mercado de cripto. A Radix, se o cara ali, eu não sei o seu nome, desculpa, não consigo ler isso aí, o seu nome, mas o que falou de Casper, ele falou ali de algoritmos diferentes, tá? Se puder especificar aí a pergunta, por favor, que eu não entendi bem o que ele falou ali. Mas falando aqui do Lucas, tá? Sobre Radix, vale o mesmo que a gente fala sempre de criptos menores. Então, assim, não são criptos que têm o foco do desenvolvimento hoje, entendeu? Então, é bem complicado de falar disso, é uma narrativa bem específica, assim. E assim, Radix, se eu não me engano, ela vai nessa linha de escalabilidade por shardings também, uma escalabilidade mais monolítica, uma escalabilidade dentro da primeira camada, né? E assim, a gente vê Solana é o principal concorrente, talvez, nessa narrativa, em comparação com Radix, tá? Depois a gente veria uma Near Protocol, e, cara, eu acho que Radix, na minha opinião, ela tem muito mais torcida, muito mais mídia do que tem, de fato, fundamentos ali, tá? Então, é bem difícil falar disso, óbvio. Se a narrativa de Radix der certo, ela tem muito mais a se multiplicar, provavelmente, do que o Ethereum, por exemplo. Mas é um negócio muito mais arriscado, é muito ambicioso, tem um desenvolvimento muito travado, entendeu? Eu não vejo desenvolvedores olhando para Radix, então eu não investiria em Radix, tá? Sinceramente, Lucas. E aí ele falou ali que não é GPU que dá para mudar de algoritmo. Ele falou que ele que usa ASIC, né? Mas eu não sei se ele está meio atrasado na live. Eu já falei aí sobre essa questão, né? Do que eu olharia em comparação com os mineradores. Ele falou ali também que a própria Ethereum foi criada pelos fundadores controlarem 70% da base e hoje controlam 70% do flow, já que é POS, tá? Esse dado não é verdadeiro, tá? Não sei onde você viu aí essa questão. Ethereum Foundation não tem nem de perto alguma questão, alguma montante relevante ali de flow, tá? Nem o próprio Vitalik tem algum montante relevante. Então, não sei, eu olharia melhor com mais cuidado esse dado, tá? Bom, de notícias e perguntas, acho que é isso então, né? Pô, acho que é isso. A gente vai vamos fechar aqui, porque eu sei que você tem a sua mudança aí para fazer, né? Amanhã a gente já faz a live com você de BH. Boa, isso aí. A partir de amanhã já tô lá em Minas Gerais, graças a Deus. É isso aí. Bom, pessoal, lembrando aqui para vocês, né, só para finalizar, se vocês quiserem, né, ter acesso a tudo que a gente investe, né, um relatório por semana, ali mostrando a nossa carteira, posições, como que a gente monta os nossos seguros, como que a gente faz para ter acesso a todos os cursos, né, que a gente tem, toda a nossa comunidade, com o suporte que a gente tem, entre na Mercúrios Pro, é sempre o segundo link ali na descrição, beleza? Então, lembrando aqui, todo dia, 11h30 da manhã, né, quando o Carlos não tem problemas de ir no banheiro antes da live, né, a gente começa... O cara realmente vai emplacar essa, cara, ele acha que ele vai emplacar essa narrativa. Religiosamente, às 11h30 da manhã estaremos aqui, então se inscrevam aí, deixem aí o sininho. Espero que vocês tenham curtido aqui o Crypto Hoje de hoje e até amanhã. Valeu, pessoal! Falou.